Olá, esse é o comentário mensal sobre o mês de janeiro de 2024 da equipe de gestão da Shore Capital. Por aqui, iremos dividir nossas análises sobre o mercado e cenário relevante para os investimentos dos nossos clientes e para a carteira dos nossos fundos. Boa leitura. Cenário internacional. O fato mais relevante para a economia internacional do mês de janeiro ocorreu em seu último dia, durante a reunião do Fed, Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Como viemos mencionando no final do ano passado, o mercado vinha aumentando suas apostas de que o Fed poderia reduzir os juros americanos já em março. Em parte, essa expectativa se justificava por uma inflação bastante bem comportada nos últimos meses de 2023. Apesar disso, o crescimento econômico e o mercado de trabalho vinham indicando frequentemente que a economia poderia estar ainda muito aquecida para que o Banco Central americano voltasse a cortar juros, reduzindo assim os freios sobre a economia. No dia 31, a decisão do Fed foi de manter os juros na janela de 5,25% a 5,50%. Porém, no comunicado, houve forte indicação de que os juros devem seguir no patamar atual por mais tempo, com fala expressa de Jerome Powell, presidente do Fed, de que é improvável uma queda da taxa de juros já em março, contrariando as expectativas otimistas do mercado. Como consequência, as curvas de juros americanas, que precificam a expectativa de juros para o futuro, subiram no começo de fevereiro. Esse movimento afetou sobretudo a parte mais curta da curva, aquela mais influenciada pelos próximos meses, uma vez que ainda é esperado que o Fed comece a cortar juros ainda este ano. Esse cenário de juros estáveis por mais tempo afastou os investidores de mercados mais arriscados, como bolsa e mercados emergentes, o que pode ser observado nos principais índices de mercados emergentes, MSCI, EM e MSCI, ES. China caindo respectivamente, menos 4,64% e menos 2,49%. Esses índices refletem uma cesta de ativos de mercados emergentes, incluindo a China, MSCI-EM, e sem a inclusão de ativos chineses, MSCI-EM e China. Isto porque a China é o maior mercado emergente e costumeiramente ocupa mais da metade dos índices, tornando a métrica muito influenciada pelo comportamento chinês. Cabe ressaltar que, apesar do movimento do mercado de juros, a Bolsa Americana segue desempenhando positivamente, sobretudo com resultados fortes das empresas. Nesse sentido, S&P e Nasdaq fecharam o mês respectivamente em alta de 1,59% e 1,95%. Cenário local. Janeiro foi um mês de relativa tranquilidade no mercado brasileiro, com volatilidade menor do que viemos experimentando nos últimos anos. Em parte, a relativa calmaria foi devida ao recesso parlamentar, que reduz a quantidade de notícias e polêmicas no noticiário. Basicamente, o ambiente político ficou focado em dois assuntos bastante interconectados: a MP do governo, que visa reduzir algumas renúncias fiscais, em especial, desonerações de folha de pagamento, e o potencial aumento do déficit público aprovado na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, oficialmente o orçamento do governo, deste ano que prevê zero de déficit. Mas praticamente ninguém acredita que vai ser cumprido esse orçamento equilibrado. Além disso, tivemos poucos eventos relevantes durante o mês e poucas surpresas em relação aos dados de dezembro que se consolidaram em janeiro. Após um ciclo de otimismo bastante intenso no último trimestre do ano, o mês acabou refletindo uma ponderação de riscos por parte dos mercados, sobretudo no que diz respeito às perspectivas para os juros reais, juros descontados do efeito da inflação, de médio e longo prazo, os mais importantes para os preços das ações. Junto a essa revisão dos juros, tivemos também o cenário para os juros americanos menos otimistas, com o qual houve movimentação de saída do investidor estrangeiro dos mercados de risco, como mencionamos acima. Os principais índices da Bolsa Brasileira se retraíram em janeiro, com o Ibovespa caindo 4,69%, como consequência desses movimentos. Já em relação ao nosso Banco Central,
A condução da política monetária segue, em nossa opinião, sendo feita de forma muito competente, dado a comunicação e previsibilidade. Novamente, houve queda de 50 pontos percentuais, levando a Selic para 11,25% ao ano, e já deixando claro o cenário de sequência de mesma magnitude de corte para as próximas reuniões. As expectativas do mercado têm oscilado entre 9,5% e 8,5% como ponto final deste ciclo da Selic. Nós entendemos que este intervalo reflete bem a curva de decisão do Banco Central e, portanto, vemos esse patamar de negociação como um ambiente pouco favorável a apostas de curto prazo no mercado de juros. Short alocação RF, FIC, FI em C, PLP. O mês de janeiro trouxe novamente uma melhora no spread de crédito, custo do crédito acima dos juros de mercado, sobretudo no caso das empresas de melhor perfil de crédito, chamadas de empresas high grade. Esse movimento, apesar de diferente do que esperávamos em dezembro, pode ser aproveitado pela nossa carteira e gerou excelentes resultados em janeiro, com nosso fundo ainda equilibradamente exposto a este perfil de ativos. Além disso, tivemos alguns fundos com gatilhos de rendimento pontuais, contribuindo para a performance mensal do nosso fundo. Adicionalmente, o mês não apresentou muitos eventos negativos e a sequência de fechamento de spread segue impactando positivamente nossos fundos investidos. Por determinação da regulação da CVM, não podemos compartilhar o resultado do fundo até que ele complete 6 meses. Mas seguiremos compartilhando observações da estratégia nessas oportunidades. Seguimos diversificados entre fundos high grade, focados em empresas com o melhor perfil de crédito, high yield, foco em empresas estruturadas, mas com custo de crédito maior, e estruturados, ativos mais sofisticados ou com risco mais complexo, e buscando estratégias novas para complementar o portfólio. Encerramos o mês ainda bastante diversificados, mas continuamos acreditando que o ano será direcionado para uma maior concentração da parcela high yield e estruturada na carteira. Caso tenha interesse em investir com a gente, hoje o fundo é distribuído pela XP Investimentos e Banco Deicoval. Basta nos procurar que ajudamos nesses primeiros passos. Ficamos por aqui este mês. Contem com a Shore como porto seguro de seus investimentos. Equipe de gestão Shore Capital.